Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho segundo registra Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Enquanto você está abrindo, você aí na sua casa também, eu peço que abra conosco esse texto. Nesse mês de março, nós vamos caminhar dentro de uma série de pregações às quartas-feiras. E essa série se denomina Histórias ao redor da cruz. Nós vamos expor os textos relativos à crucificação de Jesus, não de maneira direta sobre a crucificação em si, mas nós vamos trabalhar várias situações que ocorrem nas narrativas dos evangelhos nesse momento em que Jesus está para ser crucificado, quando ele é crucificado. Você vai ouvir, então, durante cada quarta-feira, algum episódio que o Evangelho narra, os 4 evangelistas. E você vai poder ver que, mesmo que a gente trabalhe textos muito conhecidos, a gente sempre vai trazer uma questão que a palavra do Senhor traz de renovo, de graça sobre nós. Histórias ao redor da cruz. Veremos narrativas de salvação, de livramento, de encontro, mesmo em meio à extrema dor, mesmo próxima da morte, mesmo em tempos de extrema angústia. E hoje não é diferente, nós vamos dar início a essa série, lendo um trecho da palavra que é muito conhecido, uma narrativa que todos os irmãos aqui presentes, e eu creio que você que está nos acompanhando aí na sua casa, já ouviu falar, já leu, já teve contato, mas nós vamos ter hoje uma meditação sobre a questão de encontrar salvação mesmo em meio à morte, mesmo perto, muito perto e até mesmo quando a morte chega. Para isso, você que já está com a sua Bíblia aberta, quero que você olhe comigo os versículos 39 a 43, a história daqueles 2 malfeitores que foram crucificados ao lado do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Queridos irmãos, os dias e horas que antecederam a morte de Jesus, eles são repletos de histórias maravilhosas. A narrativa centrada em Cristo é repleta de dor, é repleta de injustiças e marcas que mostram o quanto a humanidade, de fato, é mergulhada em pecado. A sua essência está repleta de pecado, negando o Salvador e fazendo com que ele chegue até, de fato, a sua morte naquela cruz. Mas quando você lê as narrativas dos evangelhos, você vai ver que cada um dos evangelistas, ele dá um particular, ele traz alguma informação que mostra nuances diferentes de um mesmo fato. E para isso não é difícil a gente observar, por exemplo, às vezes você aqui nesse templo está à minha direita e você observa alguma coisa acontecendo aqui e do seu campo de visão você vai ter uma situação que vai ser vista, vai entrar na sua memória e depois você pode contar daquela forma. Mas se alguém está aqui atrás de mim, por exemplo, vai ter uma outra visão do mesmo fato. Aconteceu a mesmíssima coisa, mas essa pessoa que está aqui, me vendo de costas, vai poder narrar uma outra visão do mesmo fato, sem que sejam coisas conflitantes, diferentes, uma desmentindo a outra. E assim são os evangelhos.
Muitas vezes nós lemos uma questão, um outro evangelista trata de uma outra forma, mas na realidade nenhum dos dois se anula ou se contradiz. A narrativa da palavra é perfeitamente assimilável, encontrável, e nós vamos vendo grandes nuances que podem nos ajudar a compreender mais o evangelho. Cada evangelista então apresenta uma particularidade, algumas experiências lindas de encontros com a vida e com a salvação, com o céu, mesmo perto da morte. As hipóteses que nós podemos trabalhar sobre isso, irmãos, dessas diferenças, é um fato que você precisa observar, que Jesus, quando é preso, os seus discípulos se dispersam. Se você observa na sua Bíblia aí, Lucas 22, 54, você vai ver que a partir daquele momento, Pedro, por exemplo, que é citado, ele segue Jesus, mas de longe, ele não está ali tão perto para presenciar os diálogos que acontecem, as coisas que são vivenciadas por Cristo. Depois você se pega ele vendo Pedro lá longe, no meio de um grupo, perto do fogo, mas os demais discípulos não estão ali. Só o Espírito revelando ao evangelista que é interessante naquele momento falar sobre aquilo ali, vai trazer aquilo aos nossos corações. A narrativa, por exemplo, de João 19, quando Jesus diz para João a respeito de Maria, sua mãe e filho, essa agora será sua mãe, e diz para ela, mulher, esse é o seu filho. Só João está ali naquele momento, os demais não estão ali próximos. E mais uma outra questão, irmãos, que cada um dos evangelistas foi inspirado a registrar algo em particular de acordo com o propósito do Senhor. E essa talvez seja a melhor explicação para que nós venhamos a ver algumas nuances diferentes, mas dentro de uma mesma narrativa histórica, a morte do Senhor Jesus. Mas há uma questão que em cada uma dessas experiências, cada uma dessas histórias, nós vamos vendo, irmãos, que mesmo em meio a um contexto de extrema dor, Jesus passando por ser zombado, xingado, maltratado, cuspido, socado. Jesus é pisado, Jesus ele é alvo de uma coroa de espinhos, ele tem que carregar o madeiro, ele sofre e ele chega até aquele momento ali no Gólgota, e muita dor sendo colocada sobre o Messias, mesmo nesse contexto, irmãos, num contexto onde os seus discípulos estão frustrados, porque o seu Senhor está ali sendo levado para a morte, num contexto onde as mulheres do ministério de Jesus, aquelas irmãs que estavam acompanhando o Messias, que estavam naquela trajetória, sentiam também o abandono, o peso, a morte está chegando tão perto. Mesmo nesse contexto, irmãos, nós vamos perceber na palavra do Senhor que Deus é o Senhor absoluto e que mesmo num contexto de tamanhas trevas, de densas trevas, o Senhor é capaz de dizer, haja luz, haja libertação, haja vida, aqui vai haver salvação, aqui vai haver vitória, aqui vai haver um encontro, aqui vai haver um tratamento. E eu quero afirmar então, querido irmão, para você, que essas narrativas, elas trazem para nós algo muito especial, que é a gente encontrar na palavra do Senhor verdades absolutas. E o que significa isso? São verdades que não se agarram a apenas aqueles dias em que elas aconteceram. Tudo aquilo que nós observamos como verdade mesmo, tudo aquilo que nós observamos como fatos, como afirmações, como ensinos da palavra do Senhor, atravessam os tempos e servem para qualquer contexto, em qualquer época, em qualquer lugar. E louvado seja o Senhor, meu irmão, porque nesse momento, nesse tempo, nós vamos observando que em muitos, perto de nós, as pessoas estão no limite já das suas emoções. Nesses nossos dias, nós observamos gente perto de nós que estão em frangalhos emocionalmente. Nós observamos, irmãos, famílias desgastadas. Nós observamos gente cansada. Nós vemos pessoas que estão realmente com um sentimento de morte muito perto delas. E falando nesse contexto de pandemia, nós vamos observando, irmãos, algumas questões que nos mostram que, de fato, se não houver uma intervenção do Senhor, nós vamos vendo uma humanidade cada vez mais desesperançada,
ou colocando a sua esperança em coisas que são extremamente limitadas, que podem até mesmo atingir, de certa forma, o corpo, mas não atingem a alma, não atingem a mente, não atingem o coração de fato. Por isso, querido irmão, assim como no contexto da morte do Senhor Jesus, no meio das trevas, o Senhor disse: haja luz para muitos. Hoje, nesses dias de trevas, de dificuldades, é possível também encontrarmos luz, salvação, mesmo perto de um contexto de morte, como nos nossos dias. No texto que nós lemos, irmãos, nós vamos perceber isso. Há aqui uma situação muito forte, muito marcante para as nossas caminhadas. 3 cruzes estão colocadas num monte. 2 delas, as dos extremos, com 2 bandidos. O texto traz aí para você a expressão malfeitores. Mas Mateus, no seu capítulo de número 27, diz que são 2 ladrões, e a expressão para ladrões ali não é aquele que surrupia alguma coisa escondida, mas é aquele que violentamente assalta as pessoas. Aquele que não tem limites em bater, em trazer ferida, em levar até mesmo com a morte de alguém aquilo que ele deseja pegar. É a violência. Diferente daquele que entra sorrateiro, pega sem que o outro perceba. O texto vai trazer para nós que são 2 homens maus de fato. 2 homens que estão ali porque de fato foram condenados pela sua maldade. 2 cruzes nos extremos, mas há uma cruz no meio. E essa cruz, irmãos, ela traz também um sentido de que ali, naquele lugar, naquela cruz, há um pedaço da humanidade de um lado, há um pedaço da humanidade de outro. Há um pedaço da humanidade numa cruz, há um pedaço da humanidade numa outra cruz. E todos os 3 estão caminhando ali para o momento da morte. Mas aquele que está no centro, na cruz do centro, ele é o que pode demonstrar a distinção entre um lado e outro, entre um grupo humano e outro, entre um ser humano e outro, entre eu e você, e talvez entre você e o que se perca. Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a observar, irmãos, alguns pontos que eu gostaria de chamar a sua atenção. Nossa palavra nessa noite é como encontrar salvação, mesmo tão perto da morte. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é esse: contemple a Jesus e o mundo. Olhe para a figura de Cristo Jesus e o mundo que nos cerca nesses dias. Olhe para o que está acontecendo com a humanidade hoje, dia 3 de março. Olhe para o que está acontecendo com a nossa cidade, Juiz de Fora, hoje, dia 3 de março. E olhe para a vida de Cristo. Olhe como Jesus está sendo tratado nesses dias. Olhe como é visto o Filho do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, o Deus que vem entre nós, o Redentor. Olha como Ele é visto e é tratado nesses nossos dias. Se você observar, você vai ver que Jesus está na cruz. Por que Ele está ali? Para que Ele está ali? Com a sua Bíblia aberta, querido irmão, observe que Jesus está em silêncio diante das zombarias que as pessoas impõem sobre ele. Olha no seu texto, capítulo 22, versículos 63 a 65. Você vai ver que Jesus é zombado, escarnecido. As pessoas olham para ele, davam pancadas, os olhos eram vendados, e aí eles começam a dizer: vai, profetiza, adivinha quem é que te bateu. De muitas outras coisas diziam contra ele, até mesmo blasfemando contra o Senhor. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 23, agora versículo de número 11, meu irmão. Herodes, que é uma das pessoas que julgam a Jesus, juntamente com os de sua guarda, trata Jesus com desprezo, com escárnio, faz com que ele se vista com um manto aparatoso e, desprezando, manda que ele seja levado até Pilatos. Mais um versículo de número 35 do capítulo 23. O povo que estava ali observava aquelas questões, as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato
o Cristo de Deus, se de fato se você realmente tem essa assinatura, se você é o escolhido de Deus Pai. Irmãos, nos nossos dias não é diferente. Nós vemos pessoas desafiando o Senhor, nós vemos pessoas desafiando a igreja do Senhor, nós vemos muito, embora não profiram o desprezo com as palavras, desprezam a Jesus com as suas atitudes. Eu não vou buscar o Senhor porque Ele não é capaz de me salvar. Eu não vou estar na presença de Deus porque diante desse mal Ele não faz nada, Ele não pode fazer nada. Muitos se levantam arrogantemente e dizem: está vendo aonde está a salvação em meio a esse tempo que nós vivemos? Mas o Senhor está em silêncio. O Senhor não está trazendo nenhum tipo de retorno no sentido de resposta à proporção daquilo que Ele é ofendido. Mas ainda, queridos irmãos, Jesus, além do silêncio em si, Ele é injustiçado. Ele não está sendo julgado por algo que ele tenha de fato cometido como um crime. Olha aí na sua Bíblia o versículo de número 4 do capítulo 23. Quando Pilatos diz para aquelas pessoas: olha, eu não vejo neste homem crime algum. Nada. Olha agora o versículo de número 14, queridos irmãos, quando Jesus, novamente diante de uma autoridade, e ele então tem sobre ele essa palavra: vocês me apresentam este homem como um agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Aqui, irmãos, também Herodes, versículo 15, tão pouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. Mais um versículo de número 22 desse texto. Pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Era a palavra de Pilatos. Ele não deve ser morto, ele não deve ser crucificado. Não há nada que o leve a esse tipo de situação. Mas, queridos irmãos, quando nós lemos na Escritura, todos os anúncios dos profetas do Antigo Testamento a respeito de Cristo eram o anúncio de que Ele tinha que passar por tudo aquilo ali para que houvesse salvação, para que houvesse libertação, para que houvesse realmente reconciliação entre uma humanidade caída e o Senhor Criador, que é santo e não admite pecado na sua presença. Uma terceira questão, irmãos, ainda olhando e contemplando Jesus, veja que, embora cheio de dor, embora cheio de maldade sobre si, as pessoas o ultrajando, observe o versículo de número 28 desse texto. Jesus, no meio de uma multidão que vai o seguindo, as mulheres começam a lamentar, batendo no seu peito, porém Jesus, versículo 28, olhando para elas diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e pelos vossos filhos, porque virão dias complicados ali para frente. Versículo de número 34, queridos irmãos, você vai ver Jesus já no Calvário, e ele diz ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí, irmãos, a gente vai começando agora a tratar um paralelo entre Jesus e o espírito desse mundo. Quantas pessoas nesses dias se levantam amarguradas para praguejar, para murmurar, para achar culpados em meio a uma situação que nenhum de nós tem domínio. Quanta gente se levanta para apontar o dedo para A, B, C ou D e dizer: a culpa é disso, é daquilo outro. E não reconhece que nós temos nos afastado do Senhor como humanidade, cada vez mais perversa, cada vez mais o homem mesmo é seu próprio predador. Mas ao contrário disso, Jesus continua ali, quando abre a sua boca é para dizer: Senhor, perdoa-lhes. Senhor, ainda que haja tudo isso, essa é a minha missão, passar por essa cruz, mas traz um coração novo, de perdão, de vida para esse povo. E uma última questão ainda dentro desse ponto, irmãos, está aí
nos versículos 37 e 38 do texto. Jesus ouve daquelas pessoas: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Jesus, irmãos, sendo desafiado, provocado, Jesus não exerce nem vingança, nem autojustiça. Jesus não exerce sobre as pessoas aquela situação em que normalmente, irmãos, a gente traz ao nosso coração. Mexeu comigo? Agora eu vou mostrar quem eu sou. Está me provocando? Então espera aí que agora você vai ter que aguentar. Agora eu vou te mostrar com quem você está mexendo. E o mais triste disso, irmãos, é quando a gente não vê isso apenas no mundo, mas a gente começa a observar isso dentro da casa do Senhor. Crente vingativo, crente que quer ir atrás das pessoas, crente que vai dizer que é 70 vezes 7, mas não é perdão, não, é vingança. Você vai experimentar, mexeu com quem está quieto, mas Jesus não é assim. Irmãos, aquela cruz divide a humanidade, perdidos e salvos, rebeldes e aqueles que se submetem, aqueles que rejeitam a Jesus e aqueles que se humilham perante o Salvador, aqueles que insistem em insultar o Senhor, porque ele talvez não tenha atendido o coração egoísta de cada um, ele não foi o político que eles desejavam que ele fosse, ele não foi o libertador de Roma que eles buscavam que fosse, ele não foi aquele que se insurgiu contra a opressão que estava sobre o povo judeu, e por isso Judas o entrega. Ele não foi aquele impenitente, aquele que se levanta e oprime o opressor. Mas a humanidade então vai sendo dividida entre aqueles que o rejeitam e aqueles que o abraçam. Dois homens, duas cruzes. Queremos encontrar salvação nesse nosso tempo, queridos irmãos. Observemos esse nosso mundo. Observemos como as pessoas agem diante da opressão, do medo. Observemos se as pessoas têm compreendido o que tem acontecido de fato, ou se apenas querem uma solução que lhe seja imediata, para aquele momento, para o agora. Para ser salvo, a gente precisa ver o quanto nós estamos perdidos. Mas o texto continua. Depois de contemplar a Jesus, contemplar o que está acontecendo, aquela situação agora começa a demonstrar um homem que contempla a si mesmo diante do que está acontecendo. Porque ele observa que, embora haja tanta dor sobre ele quanto há sobre Cristo, ele está numa cruz também, ele está pregado ali também. Ele observa lá do outro lado, naquela outra cruz, e o outro ali, como ele estava antes, continua proferindo impropérios a Cristo, continua xingando o Salvador, continua querendo desprezar e colocar toda a sua raiva, toda a sua ira, toda a questão: já que eu vou morrer mesmo, então que eu morra liberando todos os meus fantasmas nessa hora. E um daqueles malfeitores, um daqueles ladrões, quando ele começa a compreender, mesmo em meio àquela dor, tudo o que está acontecendo, e ouvindo aquele outro que está do outro lado, ele começa a contemplar a si mesmo. Ele começa a se ver em meio àquilo tudo. Ele se via, querido irmão, querida irmã, como alguém que também estava naquela de xingar, mas vendo Jesus calado, vendo Jesus sem reação, vendo Jesus que não se levanta para dizer uma palavra contra aquilo, mas pede que o Senhor lhes perdoe, aquele homem começa a se perturbar, contemplando Cristo Jesus. Ele começa a ver o quão diferente Jesus é daquele comportamento que ele estava exercendo. E ele começa a observar, irmãos, que de fato Jesus se comportava como alguém que tinha algo do Senhor sobre ele. Como pode alguém passar por tamanha dor, por todas essas situações, aqui crucificado, não reagir? É de fato alguém que tem algo diferente.
E aí ele se vira para aquele outro e diz: olha, será que você nem ao menos teme a Deus estando sob uma sentença igual a ele nessa hora? A questão, irmãos, é que aquele homem começa a se perturbar, ele começa a perceber que para passar por momentos como aquele, por uma dor como aquela, irresoluto, o semblante de Jesus talvez dissesse para aquele homem: olha, eu estou aqui, mas eu estou aqui por um propósito, eu não estou aqui surpreso, pego de uma forma que eu não esperava, de fato tem algo a ser exercido e eu vou até o fim. E talvez a face de Cristo, o olhar do Senhor, a sua oração sendo ouvida, demonstrasse tudo aquilo para aquele homem. E ele se perturba e começa a se perceber quão diferente, quão pecador. Ele se vê naquela hora, irmãos, que tudo que estava sobre ele era de fato merecedor. Ele começa a se perceber, irmãos, que o castigo que estava sobre ele ali, de fato era genuíno, ele morreria. Tanto mal que fizera, quantas pessoas talvez agrediu, quantas famílias prejudicou, quantos amigos talvez tenha enganado, quantas mentiras. Mas ele começa a perceber, querido irmão e irmã, que aquele castigo que estava sobre ele colocaria as coisas mais ou menos resolvidas diante das pessoas que estavam ali, das autoridades que estavam ali. Mas ele começa a perceber também que havia algo mais, que embora a situação se resolvesse daqui a pouco, porque o seu corpo não aguentaria e ele morreria de fato, ele começa a ver um conflito muito grande com a sua alma. E sendo um judeu, ele sabia, ele fora ensinado, ele tinha convicção de que a vida não acabaria ali, porque ele se encontraria com o Eterno. Ele prestaria contas ao Criador. E ele se vê agora como alguém que não percebia nenhum tipo de paz que haveria depois da sua morte. Ele se vê num conflito porque, embora o seu corpo ali fosse paralisado, a sua alma iria para um outro momento em que ele não via nenhum tipo de resposta, de paz, de solução. E mais ainda, querido irmão, ali preso no madeiro, ele se vê completamente incapaz de mudar a sua situação. Nesses nossos dias, queridos irmãos, quantas pessoas que antes se viram fortes, que se arrogavam de se o Senhor não, né? Mas dizendo, se eu tiver 2 braços e 2 pernas, eu trabalho, eu construo, eu faço. Tendo saúde, tudo a gente resolve. Mas quantas pessoas hoje, queridos irmãos, elas começam a perceber, e esse é um dos efeitos que essa pandemia traz, começa a se perceber completamente impotentes diante de algo que é invisível, que a gente começa a ter receio de conversar com as pessoas com quem a gente tem mais intimidade, proximidade, que a gente começa a andar com medo pelas ruas, porque a gente sabe que o nosso corpo é imprevisível diante desse tipo de situação. Quando a gente ouve relatos de gente que era muito forte, malhado, cheio de exercício físico, mas que de uma forma surpreendente agora não responde mais a estímulo, não responde mais a ventiladores, não responde mais a qualquer tipo de medicação que você imaginar. Quando a gente pega pessoas que aparentemente não têm nenhum tipo de comorbidade, mas ali diante desse mal você não sabe o que vai acontecer. E assim aquele ladrão se vê incapaz de mudar a sua realidade. E nos nossos dias, queridos irmãos, quantas pessoas perto de nós se veem incapazes de mudar a sua realidade. O fato então é que o versículo de número 42 vai mostrar um homem então que se rende àquela cruz que está entre ele e um outro homem que continua obstinadamente praguejador. Aquele homem agora, ele está exausto. Ele se viu como alguém digno realmente de passar pelo castigo. Ele se vê completamente sem forças para mudar a sua situação.
Ele vê a sua alma naquela hora, querido irmão, querida irmã, sem nenhuma condição de reação. E então ele, olhando para Jesus, ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui, irmãos, você pode perceber que aquele homem tinha conhecimento do que era o ensinamento. Não era alguém que falava de um reino que ele nunca tivesse ouvido falar. Era alguém que tinha tido contato com o estudo ou com as palavras ditas na sinagoga em algum momento da sua vida, ou pelos seus familiares, pelo seu pai, ou por alguém que o ensinou, por algum rabino. Ele teve contato para entender que agora o que ele tinha ouvido antes era aquele que estava ali na cruz ao lado, que poderia trazer salvação para a vida dele. Ele vê na atitude de Jesus, no semblante de Jesus, nas palavras de Jesus, ele vê que de fato era Deus ali do lado dele. E ele então, rendido, diz ao Salvador. Talvez na nossa visão, irmãos, na nossa leitura, a gente pense apenas que aquele homem está falando de eternidade, mas quando ele compreende, e juntando aquilo que ele mostra de exortação ao outro homem, que agora não traz mais nenhum tipo de palavra, o texto não fala mais daquele outro, mas eu creio, querido irmão, que aquele homem rendido ao Senhor, o ladrão que se arrepende, ele diz ao Senhor: Senhor, me dê esse coração que o Senhor tem, me dê esse entendimento que o Senhor tem das pessoas que estão aí. Eu não compreendo tudo, Senhor, mas eu quero ter a minha vida, ainda que seja por um fio de tempo que seja, com essa bondade que o Senhor demonstra, com essa valentia diante da morte. Me dê, Senhor, pelo menos por um breve suspiro, essa paz que eu não consigo perceber na minha vida. E novamente, queridos irmãos, quando nós contemplamos a nós mesmos, quando nós olhamos a nossa vida em relação a esse mundo, quando nós olhamos as pessoas, quando nós olhamos para os nossos dias, irmãos, por que nós não nos achegamos até Jesus, orando a Ele: Senhor, me dá um coração como o teu? Nesses dias, Senhor, de tanta correria, de tanto medo, Senhor, de tanta dor, ainda que eu tenha que passar, Senhor, me dá um coração que vai crer numa vida que está além de tudo isso, porque é o que a Tua palavra ensina. Me tira, Senhor, da agonia de querer viver um pouco mais, de me agarrar um pouco mais, de dizer que é só aqui que está a esperança. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E ele não sabia o que iria ouvir logo depois. A expectativa dele era lá no futuro. Irmãos, nos nossos dias, a nossa vida como crentes, nós não olhamos o que Jesus nos diz sobre o hoje, sobre o agora. Quando falamos de vida eterna, nós pensamos em algo tão distante que o nosso coração não vibra. Quando pensamos, irmãos, na eternidade, nós pensamos que vai haver um hiato gigantesco. Nós não trazemos para o agora a sensação de que nada nem ninguém pode nos tirar da presença de Deus. Nós não lemos o apóstolo Paulo dizendo: pois eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nada poderá me separar do amor de Cristo. Aquele homem, querido irmão, antes um ladrão, violento, zombador, ele se vê necessitado, ele se vê na hora tão precisado, e ele se vê que é só através daquele que está na cruz que ele encontraria alguma coisa que desse sentido à sua realidade. Ele viu que a sua maldade, aquele dinheiro sujo que ele ganhou, a violência, nada disso satisfaria o seu coração. Para os nossos dias, irmãos, muitas vezes a gente ainda não parou para perceber que nada nesse mundo pode se igualar à verdadeira experiência de ter Jesus na nossa vida diariamente. A verdadeira segurança, a verdadeira fé, a verdadeira paz, a verdadeira cura para as nossas emoções e para a nossa casa.
Aquele outro, obstinado, não via que mesmo perto de Jesus ele estava completamente perdido. Tão perto, mas tão distante. Ambos, lado a lado, mas só um se rendeu. Ambos antes perdidos, mas só um foi achado. Dois condenados, mas só um se rende. Dois ofensores, um se arrepende. Mas há uma última situação nesse texto, querido irmão, e eu gostaria que você olhasse para o versículo de número 43. Aquele homem fez uma oração, na sua agora humildade, no seu medo. Ele pede que Jesus apenas se lembre dele. Mas veja que Jesus tem o poder de surpreender e fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, como nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios 3:20. Quando ele glorifica o Senhor dizendo, a Ele seja a honra e a glória, porque Ele faz muito mais do que o que a gente imagina. Jesus começa então a falar uma palavra, irmãos, extremamente linda para aquele homem. E nessa palavra eu gostaria de te mostrar algumas questões. Nessa frase tão direta, Jesus diz para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o que nós aprendemos com essa frase? Em primeiro lugar, na expressão em verdade, você vai ver a autoridade de alguém que está ali antes de se entregar ao Senhor, antes de dizer tetelestai, está tudo consumado, cumprido, tudo feito. Aquele homem ali no meio da sua dor, o Senhor que se faz servo, ele diz para aquele outro, olha, tão certo como nós estamos aqui nessa hora, eu posso te afirmar algumas coisas. Depois ele diz assim, a salvação é agora, imediata, hoje você está salvo. Irmãos, isso traz para nós algumas questões que muitas vezes nós nos perdemos. Quando Jesus diz para aquele homem hoje, Jesus está dizendo que ele não teria que passar por um purgatório para que ali os seus pecados fossem trabalhados. Jesus está dizendo para aquele homem que ele não precisaria de intercessão pelos mortos. Jesus está dizendo para aquele homem que nenhuma moeda precisaria titular no cofre de uma igreja, numa basílica, em outro lugar. Jesus está dizendo para aquele homem que é fechar os olhos aqui e abrir a eternidade. Nos nossos dias, queridos irmãos, nós temos sido contaminados com esse tipo de visão, de que nós temos algum poder de realizar algum ato sobrenatural em nós mesmos. Que nós, às vezes no nosso mover, se a gente orar mais alto e gritar mais, se a gente pagar 7 dias orando, se a gente fizer um propósito, se a gente subir morro, descer morro, alguma coisa vai acontecer, mas nós não olhamos para aquele que está na cruz, para o seu poder que é soberano. Para alguém que diz, em verdade te digo hoje, agora, não há mediador, não há mediadora, não há ninguém que se interponha, nenhum santo que vai se colocar diante do Senhor e interceder, é só Jesus e só Jesus. Mas o texto traz, irmãos, a palavra mais linda, que talvez eu acho que seja a que enche o coração daquele homem naquele momento, quando ele fala sobre o paraíso. Irmãos, nada se compara ao reino do Senhor e à herança que Ele tem para nós. Nos nossos dias, queridos irmãos, as pessoas estão buscando simplesmente continuarem vivendo. As pessoas estão buscando simplesmente a continuidade daquilo que elas experimentaram até aqui. As pessoas estão querendo continuar com as suas famílias e às vezes estão cheias de brigas, de divisões, estão cheias de machucados, uma não fala com a outra. As pessoas às vezes estão buscando continuar no seu serviço. E muita gente que pragueja de segunda a segunda, eu trabalho num lugar onde eu sou oprimido, meu patrão não me dá o valor necessário, as pessoas não me olham, os meus amigos me rejeitam, mas eu quero ficar desse jeito e as pessoas querem se agarrar a isso. Mas não percebem quanto há uma promessa para aqueles que se rendem a Jesus, numa terra que emana leite e mel de fato, num lugar onde não há choro, não há lágrima, não há dor, num lugar onde a vida é eterna e o Senhor está no meio daquela cidade e não há naquele lugar nenhum tipo de treva mais. Mas quantos de nós de fato entendemos, irmãos, que nós pertencemos àquele lugar e somos embaixadores aqui?
que nós não deveríamos temer esse mundo aqui, porque o nosso coração deveria estar lá. Que nós não estamos sendo chamados, irmãos, para loucuras, no sentido de falar assim, já que lá é tão bom, eu quero ir para lá agora. Mas se o nosso coração estiver lá, nós enfrentaremos as dores daqui com a esperança de que tem algo muito maior para nós. Que aqueles que vieram antes de nós estão desfrutando já. Que aqueles que passaram aqui nesses bancos antes de nós, hoje gozam de delícias no Senhor. Mas nós ainda não experimentamos essa realidade no nosso coração. Aquele homem, ao ouvir do Senhor Jesus essa palavra, ele entendeu que as coisas agora eram outras. Quero terminar essa palavra dizendo, irmãos, algo muito bonito que eu li hoje de tarde sobre essa situação. Esse texto ocorre antes do meio-dia, ainda era de manhã. E de manhã, aquele homem era um condenado, de noite ele era um salvo. De manhã, ele estava pregado numa cruz, de noite agora ele tinha uma coroa sobre a sua cabeça. Aquele homem de manhã, ele era tão desprezado quanto ele desprezava. Mas à noite, ele estava conversando com os santos do Senhor. Aquele homem de manhã era um criminoso, um condenado à morte. De noite, era um cidadão dos céus. Nesses nossos dias, irmãos, quanta gente desesperada perto de nós. Quanta gente que você sente a morte chegando muito perto. Quanto medo. Qual a palavra que nós podemos levar para essas pessoas nesses dias? E eu queria incentivar você, querido irmão, querida irmã, a quando conversar com as pessoas, ouvir delas os seus receios, ouvi-las repetindo a sequência, os números de morte, ou os números de casos, ou contar que um vizinho, uma vizinha agora está com o mal e que as coisas estão se aproximando. Que você levasse essas pessoas, em primeiro lugar, a olhar para Jesus e para o Espírito desses nossos dias. Olhe para esse tempo nosso. Pergunte às pessoas, será que você já percebeu que as pessoas falam de tudo, mas têm desprezado Jesus? Têm virado as costas para aquele que é o Criador e o Senhor de todas as coisas? Uma segunda questão, leve as pessoas para olharem para a sua realidade. Talvez elas não sejam ladrões, talvez elas não sejam malfeitores, mas talvez elas sejam cheias da sua justiça própria, cheias da questão de se acharem injustiçadas. Talvez elas sejam murmuradoras nesse tempo. E quando nós entendemos que todos nós estávamos condenados, irmãos, quando nós entendemos que todos nós estávamos debaixo de uma mesma situação, quando alguém compreende quem ela é, quando ela contempla a si mesma, ela pode ter um coração mais aberto à obra do Senhor. Em terceiro lugar, depois de contemplar Jesus e o mundo, depois de contemplar a si mesmo, leve essas pessoas a ouvirem que há uma promessa, uma palavra de vida, a se renderem ao Senhor de fato, a dizerem, olha, nós não temos para onde ir nesse tempo, não tem lugar que a gente possa se esconder, mas nós temos alguém que foi crucificado entre dois ladrões, e tão perto da morte, trouxe vida de verdade para um deles. Que seja assim nas nossas vidas, seja assim na nossa caminhada. Quero te convidar a orar. Gostaria que você estivesse curvando a sua fronte e orando pela sua família mais próxima, seus filhos, pais, esposa, mas também seus familiares mais distantes. Quero te convidar a orar por amigos seus que você sabe que está sofrendo nesse momento, companheiros de trabalho, podem não demonstrar estar assustados, mas às vezes estão cansados, estão enjoados desse tempo.
Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, como igreja, como Juiz de Fora, como brasileiros, como gente. Senhor Jesus, nós, olhando esse relato, Pai, o coração nosso aperta, Senhor, porque em meio a tanta dor que o Senhor estava naquele momento, em meio, Senhor, a tanta humilhação, em meio, Senhor, às garras de Satanás te ferindo, Pai, o Senhor teve a grandeza e o poder de olhar para um homem que se arrepende e salvá-lo naquela hora. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque o Senhor fez isso com tantos outros. No teu momento de maior dor, o Senhor continuou nos amando e se lembrando de nós. Obrigado, Jesus, porque a tua cruz, o teu ato, Senhor, atravessa a história e os tempos e nos salva hoje ainda, e salva pessoas hoje ainda. Louvado seja o teu nome. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor dê alento às pessoas que estão sofrendo nessa hora. Famílias, ó Deus, que estão amarguradas, machucadas, cansadas. Pessoas, ó Deus, que estão se separando umas das outras porque não conseguem mais conviver, dialogar, ter um momento, ó Deus, de sanidade, às vezes, para sentar e ouvir umas às outras. Ó Pai eterno, eu quero te pedir, ó Pai, que a tua cruz seja lembrada, e não apenas lembrada, mas ela seja eficazmente, ó Deus, conhecida nesses nossos dias. Senhor, sopra o teu vento de salvação no nosso meio. Ó Deus, traz alento à tua igreja, ó Deus, e fortalece-nos nas nossas relações. Ó Deus, no desejo e no compromisso de orarmos uns pelos outros, orarmos pelas nossas congregações, pelos nossos missionários. Ó Deus, ensina-nos e ajuda-nos, ó Deus, a orarmos intercessoriamente pela nossa cidade, pelas autoridades, pelos policiais, pelas escolas, pelos hospitais. Ó Deus, ensina-nos a ter não apenas um compromisso de oração quando há alguém em desespero, mas, Senhor, que nós sejamos abençoadores nesses nossos dias, Pai. Levanta a tua igreja, levanta a primeira igreja presbiteriana nesse sentido, Pai. Pastores, presbíteros, diáconos, ministérios, Senhor, que a tua igreja se lembre, ó Pai, que foi na cruz que o Senhor cumpriu, ó Deus, o teu propósito. E que nós também, ó Deus, devemos olhar e passar, ó Deus, pelas nossas cruzes, em submissão ao Senhor. Pai, por fim, eu quero te pedir, tem misericórdia dessa nossa nação, do nosso povo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Sopra, ó Deus, um vento de paz, de tranquilidade. Ó Deus, nós sabemos que os dias são maus e caminhamos para tempos mais difíceis. Mas, ó Deus, continuamos orando, tem misericórdia de nós. Continua, Deus, buscando os teus eleitos, os teus chamados. Faz, ó Deus, com que a tua glória brilhe cada vez mais nessa nação, Senhor. E ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a nós te buscarmos, nos humilharmos, ó Deus, e nos santificarmos nesse tempo mau. Para a glória do teu nome, para o nosso bem, ó Deus. Eu oro, ó Deus, por cada um dos nossos familiares, os nossos queridos, ó Pai. Dá saúde, ó Deus. Guarda o teu povo. Livra-nos desse mal, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua mão tem estado sobre essa igreja. Continua, Pai, em nome de Jesus. Fortalece-nos para ti mesmo. Assim oramos e te agradecemos, Pai. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso Pai Celestial, e a consolação, a comunhão, a unção e o poder do Espírito repouse sobre cada um de nós aqui reunidos, sobre todos os que estão nos seus lares, nos acompanhando pela internet, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Graças a Deus.